Então, vamos ao exercício. Seguinte, na página 29 do seu livro, que você deve ter baixado já aí, que está aí no seu site, como anda a sua comunicação sobre o seu futuro? Gente, presta bem atenção, olha só que interessante. Ó. Quando eu falo de comunicação, você nunca deve ter pensado nisso. Quer ver? Quando eu falo de comunicação, a comunicação é aquilo que eu falo. É aquilo que eu coloco para fora. Eu posso comunicar através de palavras, eu posso me comunicar através de texto, de vídeo. Agora, por exemplo, é uma forma de comunicação, que eu vou estar usando palavras e o veículo é um vídeo. Mas veja bem, tudo aquilo que eu comunico, digamos que eu começo a dizer assim, estou com fome. Estou com fome, estou com fome. O que eu vou sentir daqui a pouco? Fome, lógico. Toda comunicação, ela gera na gente um pensamento. E esse pensamento, ele vai estar na forma de um diálogo interno. Ou seja, eu converso comigo mesmo. Então, todas as vezes que eu estou pensando, eu estou realizando em mim uma coisa que é um diálogo interno. Eu estou pensando sobre aquilo. Então, veja bem, se você começa a comunicar que a vida é difícil, que passar é difícil, qual é o teu pensamento? Difícil? O cérebro vai entender que passar no vestibular é difícil. O cérebro vai dizer assim para você, por que você está aí estudando se você não vai passar? É automático, você precisa se livrar disso. Se você realmente pensa que a tua comunicação, se você, aliás, comunica que você não vai passar, o teu pensamento é de que não vai passar. Porque o teu diálogo interno foi comprometido. E uma vez que o teu diálogo interno foi comprometido, esse pensamento está comprometido e ele vai gerar um sentimento. Aquela vontade maluca de desistir. E você não pode desistir. Então, uma vez que eu tenho uma comunicação, eu gero um pensamento. Esse pensamento me leva a um sentimento e o sentimento move o mundo. O sentimento de querer alguma coisa me faz correr na direção daquilo que eu quero. O sentimento de não querer aquela coisa me faz correr daquilo que eu quero. Me faz fugir, me faz buscar uma coisa diferente. Então, nós temos comunicação, pensamento e sentimento. E esse sentimento, ele vai se tornar uma ação. Uma ação no fim de tudo, e essa ação vai direcionar quem? Você, é óbvio. Então você precisa de fato ter uma boa comunicação sobre você, e depois você vai ter o quê? Um pensamento sobre você interessante, um pensamento de motivação, um pensamento de vitória, um pensamento que você pode. Nós, professores, ao entrarmos numa sala, ou subirmos num palco, o que a gente pensa? É claro que eu posso. A minha aula vai ser maravilhosa. Eu tenho um conteúdo para isso. Todo professor tem um diálogo interno, mas todo professor lá no começo da carreira, eu, por exemplo, tive medo na minha primeira aula. Eu cheguei para dar a primeira aula nervoso, tá? E o meu diálogo interno não estava legal, o meu diálogo interno era uma bagunça. E de repente eu comecei a entender o seguinte, se eu comunicar melhor, eu vou pensar melhor. E se eu pensar melhor, o meu diálogo interno vai ser de vitória, o meu sentimento é de vitória, a minha ação é uma vitória. E não é à toa que a minha carreira como professor cresceu. Não é à toa que eu dei aula nas melhores escolas. Hoje eu moro aqui em outro país, eu moro em Londres, cuidando da minha própria escola, no caso, que é o ICD. Mas durante todo o tempo que eu trabalhei para as escolas aí no Ceará ou em qualquer parte do Brasil, eu entendi que a minha comunicação direciona o meu pensamento direciona o meu sentimento, e o meu sentimento vai dizer que ações que eu vou ter como pessoa e como profissional. Entenderam isso? Segunda pergunta. Como anda a qualidade dos seus pensamentos? Além de eu saber como é que é a minha comunicação, qual é a qualidade dos pensamentos? Os pensamentos devem ser pensamentos de quê, gente? Pensamentos de alta qualidade. Tudo que for pensamento que não revela qualidade, você procura cortar. Todo o seu pensamento tem que ser positivo. Uma vez eu estava aí na academia ali dando treinamento, dando uma palestra, e uma menina chegou para mim e falou assim, João Paulo, a minha família não acredita em mim, a minha família não acredita em quem eu sou, a minha família não acredita naquilo que eu posso fazer. Então, automaticamente, qual era o pensamento que ela tinha? De derrota. E eu procurei inverter isso na cabeça dela. Ao inverter isso na cabeça dela, mudou a comunicação, mudou o pensamento, mudou o sentimento e mudou a ação. Essa moça foi aprovada no vestibular. A mente dela aprovada levou ela para a aprovação. Uma vez que você faz uma mudança na mente, você consegue mexer em todo o universo que está à sua volta. Terceira pergunta. Seus sentimentos sobre você, sobre sua vida de modo geral, são forças